Uma questão aqui, tá bom? Questão de número 52 do SIS da primeira etapa do ano passado, 2018. Questão 52 diz bem assim pra gente, ó. Você tem uma balança que possui uma base em que estão fixadas uma régua vertical, uma coluna com uma roldana ideal em seu topo e uma mola. A outra extremidade da mola está presa a um cabo inextensível que passa pela roldana e se prende ao prato de pesagem. No ponto de união da mola com o cabo existe um ponteiro que marca os valores das distâncias obtidas na régua. Aqui está a figura, tá certo? A roldana, o cabo, você está vendo o cabo? Esse cabo está ligado a dois objetos diferentes, a um prato e a uma mola, beleza? Aí aqui embaixo diz: com o prato vazio, o ponteiro da balança indica 15 centímetros na régua. Quando um peso de 4 newtons é colocado no prato, o ponteiro passa a indicar 17 centímetros na régua. Ou seja, o prato vazio você tem essa medida aqui, mas quando você coloca um peso de 4 newtons, esse prato ele vai descer, você concorda comigo? Se ele desce, então a mola ela vai o quê? Ser esticada. E aí a distensão dela vai ser de 17 centímetros, então ela vai passar a indicar um valor um pouco mais acima. Beleza, então isso aqui, ok. Aí ele fala embaixo, ó, dessa aferição obtém-se o valor da constante elástica da mola, que em unidades do sistema internacional corresponde a. Ou seja, o nosso objetivo é encontrar a constante elástica da mola, o K. Tá perfeito? Então essa questão é uma questão que envolve um pouco do teu conhecimento de dinâmica e relaciona a segunda lei de Newton juntamente com a lei de Hooke, que te dá a expressão, o jeitão para força elástica, tá certo? Então vamos ver como é que resolve essa questão. Então, pessoal, essa questão você vai fazer assim, ó. Quando você tem o prato vazio, a régua indica 15 centímetros. Depois você coloca um peso de 4 newtons, a régua vai indicar um deslocamento de 15 centímetros, o ponteiro, tá certo? Então, o que você conclui é o seguinte, ó. Você conclui que a deformação da mola, que é o x, ele vai ser de quanto, né? A deformação vai ser de 17 menos 15 centímetros, tá certo? Então, a deformação da mola, aí do exercício, é de quanto? É de 2 centímetros, perfeito? Só que aí, quando você for resolver a questão até o final para encontrar a constante, você não pode usar centímetros, a unidade de centímetros, você tem que transformar tudo para metro, que é a unidade padrão do SI, do Sistema Internacional. Então, para você levar esse centímetro para metro, basta que você faça o quê? Basta que você multiplique por 10 a menos 2 ou divida por 100, que é a mesma coisa. Então, a deformação da mola é de 2 vezes 10 a menos 2, o quê? Metros. Beleza? Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar para resolver esse exercício. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai analisar os dois lados da figura, tá certo? A corda junto com o prato e a corda junto com a mola, perfeito? Então, como é que vai ficar isso? Se eu analisar primeiro a corda mais o prato, então isso vai ficar da seguinte maneira, ó. Primeiro analisando corda e prato. Quando você analisa corda e prato, através da segunda lei de Newton, você percebe o quê? Vamos supor que esse aqui seja o prato. Então você tem a força peso atuando para baixo, tá certo? E para cima você vai ter uma força de tração. Beleza? Só que isso está em equilíbrio, está parado, tá certo? Então, a condição de equilíbrio vai te falar que essa força resultante é igual a zero. Ou seja, as para cima vão ser iguais para baixo das forças, né? Então aqui, já que você tem tração e peso, você conclui através da segunda lei de Newton que a tração é igual ao peso, perfeito? Só que ele já falou quanto que é o peso. O peso é igual a 4 newtons. Portanto, você conclui que a tração no fio é de quanto? É de 4 newtons. Tá beleza? É porque o peso é 4 newtons. Então, logo a tração vai ser 4 newtons.
Então essa é uma segunda informação que você conclui da resolução, tá certo? E agora você vai analisar o outro lado da corda, que é a corda mais quem? Corda mais a mola. Perfeito? Então, quando você analisa a corda mais a mola, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Aqui é a junção, ó. Esse pontinho aqui é a junção, corda mais mola. Então, você vai ter uma força para cima, que é em relação ao fio, que é a força de tração, e puxando para baixo, devido à presença da mola, você vai ter uma força elástica, tá certo? Então, você tem essas duas forças atuando do lado da corda mais a mola, perfeito? Isso aqui também está parado, ou seja, tem um equilíbrio estático aqui. Então, as forças para cima são iguais às forças para baixo. Nesse caso aqui, tração vai ser igual a quem? A força elástica, beleza? Isso aqui é através da segunda lei de Newton. Só que aí você tem que lembrar que a força elástica é dada pela lei de Hooke, perfeito? Então, força elástica, para você lembrar, é o produto da constante da mola vezes a sua distensão, tá certo? Ou contração, que é o x. Então, força elástica é kx. Portanto, ó, você conclui daqui, a tração você já sabe, é 4. E a força elástica é quanto? É a constante elástica da mola que você quer descobrir, multiplicado por quem? Por x. Nesse caso aqui, o x já foi dado, a gente já encontrou, está aqui em cima. É 2 vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que você tem que fazer agora? Passar esse valor que está multiplicando para o outro lado, que vai o quê? Dividindo. Então, a constante elástica da mola é 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 2, tá certo? Esse aqui é o valor de K. Aí você divide 4 por 2. Então, a constante elástica da mola vai ser 4 dividido por 2 é 2, beleza? E esse 10 a menos 2 está embaixo, você pode levar ele para cima? Pode, mas quando ele sobe, o expoente fica o quê? Positivo, tá certo? Então vai ficar 2 vezes 10 elevado à segunda. O quê? Qual é a unidade de constante elástica da mola? Aqui é força, aqui é deslocamento, né? Então é 2 vezes 10 a segunda Newton por metro. Beleza? Então esse aqui é o valor da constante elástica da mola. Aí quando você olha nas opções, isso daqui dá a letra A. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro aí.